sociedade em que estamos se encontra cada vez mais estimulada ao sexo precoce sem responsabilidade, o que será então das gerações futuras? É preciso que os pais assumam com responsabilidade a tarefa de incutir valores e princípios na educação dos seus filhos. Afinal, o adulto de amanhã é a criança e o adolescente de hoje. A criança está em formação, ela está absorvendo tudo que chega para ela. O que acontece? Eu vejo na TV, eu ouço, eu vejo no rádio, eu escuto a música, o funk e tal. Eu não sei a verdade, então eu pego tudo isso e vou me transformando. Isso é o correto? Não. E outra, erotizar a criança muito cedo, né? Por mais que ela tenha visto o ídolo dela vestir uma saia super curta, um esmalte super vermelho, a mãe tem que estabelecer a regra. Você é criança, você não pode. Criança não namora, criança não usa salto, criança não dá beijo na boca, criança não faz essas coisas. O pai não é bonitinho. Ah, é tão bonitinho, ela tem um namoradinho. Não, criança não tem namoradinho. Os pais têm que estabelecer isso. Eu falo de limite, né? E as pessoas falam, nossa, mas limite, você fala de limite? Falo de limite porque o limite é o contorno que você dá para a pessoa que você quer no futuro. Agora a gente não tem esse hábito. A nossa sociedade fala, ai que lindo, de salto, de bolsa, de saia curta. Não é bonito, a criança tem que ser criança, se comportar como criança. Tudo aquilo que a criança vê e escuta, ela reproduz. Desta forma, é de suma importância que os filhos não tenham contato com a intimidade sexual dos pais. E que também sejam preservados de conteúdos inapropriados, presentes na TV, revista e internet. A criança é uma esponjinha, né? Às vezes eu brinco, porque ela absorve o que está ali. Então, se os pais não têm esse cuidado de ter a sua intimidade preservada na forma de falar, na forma de se tocar, se eles não preservam a criança, né, porque ela não está, às vezes, na idade de saber aquilo ainda, ela fica prejudicada. Ela vai reproduzir aquilo na fase adulta, ela vai fazer igual, sem, às vezes, nem saber. Então, às vezes, faz muito antes do tempo, começa a falar antes do tempo, uma coisa que não tem necessidade, ela pula uma fase que não é importante para ela, né, naquele momento. Então o pai e a mãe têm que preservar um espaço para ter intimidade, o quarto, a porta são muito importantes, a fala é muito importante, o acesso ao que a criança vê é muito importante, porque depois o pai reclama, ah, mas meu filho aprendeu isso aonde? E aprende em casa, aprende do lado do pai. E o pai não tem noção que a criança absorve aquilo e depois reproduz nos outros lugares. Né? Ele não acha que isso vai acontecer, mas acontece. A criança às vezes fala coisas que você fala, nossa, mas de onde ela tirou isso? Ela ouviu o pai falar, a mãe falar. O sexo faz parte da vida das pessoas e é necessário para a perpetuação da espécie. Se não fosse assim, você não estaria assistindo esta matéria. No entanto, este desejo se tornou um pesadelo para milhares de pessoas que, na busca desenfreada pelo prazer, se tornaram viciadas e escravas do sexo. A compulsão sexual ela é o desejo excessivo pela atividade sexual, quando a pessoa tem um pensamento quase contínuo na prática sexual. Muitos fatores podem estar por trás ou podem desencadear esse comportamento. Ansiedade, timidez, toque, depressão, são vários fatores que podem desencadear isso. Mas o que determina quando a pessoa está numa compulsão sexual é quando ela passa, através dessa atividade, a ter prejuízos ou limitações na vida cotidiana dela. Então, nas atividades, nas relações sociais, nas relações pessoais, na alimentação, no sono. Então, a pessoa começa a sentir prazer apenas no ato sexual. Então, é mais ou menos assim como uma dependência química, a compulsão sexual. A pessoa ela percebe que para obter o prazer que ela tinha inicialmente, ela precisa cada vez mais e mais. Só que ao invés dela sentir prazer, o que ela sente é uma angústia. Daí vem aquela sensação de vazio, dá um sentimento de culpa, de depressão, porque ela percebe que após tentar satisfazer os desejos dela, o que ela sente é mais necessidade ainda. E ela começa a sair em busca novamente de formas de satisfazer o prazer sexual. Os sintomas que apontam o transtorno sexual hiperativo são fantasias sexualmente excitantes, recorrentes e intensas que causam desconforto e angústia, sexo compulsivo com um único e múltiplos parceiros, masturbação compulsiva, atos ou rituais que estimulam o desejo sexual compulsivo, como a busca repetitiva e intensa por materiais pornográficos, ansiedade e depressão depois de ter acessado estes conteúdos ou praticado sexo sem controle. Eu estar com um homem
a cada noite era um vício. E quando eu não tinha um homem para estar comigo, eu tinha que me masturbar. Porque aquilo era um vício mesmo. Era questão de ser um vício. O sexo na minha vida era um vício. Quantas foram as vezes que eu tinha relação e para não lidar com as consequências disso, eu tomava uma pílula no dia seguinte. Às vezes era uma por dia. Então aquilo tudo foi fazendo muito mal para o meu corpo. Era o pecado me destruindo, o pecado literalmente levando à morte. Eu me deixava levar e depois que acontecia, eu olhava para mim mesmo e falava, mas por que eu fiz isso, né? O que está acontecendo comigo? E assim, cada vez era pior, porque assim, eu pensava, da outra vez eu já me senti mal. Por que eu fui lá e fiz de novo, né? Por que eu fui lá e cometi isso de novo? Me culpava muito. Se tratar de um assunto vergonhoso e até mesmo por trazer uma culpa muito grande, as pessoas pensam, eu vou para o inferno, eu não tenho salvação. Como fica o olhar de Deus e até mesmo da igreja sobre essas pessoas? A primeira coisa é nós entendermos que antes de falarmos de culpa, nós precisamos falar de doença. Entende? Por quê? Porque ultimamente os teólogos moralistas têm tido uma tendência muito grande de absolver as pessoas de todas as culpas, de dizer assim, não, se a sua consciência não te acusou, então você não é culpado. Ou então, o contrário, a pessoa se sente tão culpada, obsessivamente culpada, né? Neuroticamente culpada, a tal ponto que a pessoa termina se desestruturando. Mas para além dos sentimentos de culpa, ou a ausência de um sentimento de culpa, existe o mundo objetivo. O mundo objetivo de que o pecado, ele desestrutura. Quer eu seja culpado por ele ou não. Ou seja, vamos supor, uma pessoa que já é viciado em drogas. Objetivamente, depois que ele se viciou, ele não comete mais culpas quando ele toma droga. Por quê? A culpa ele cometeu lá atrás, quando tomou a primeira vez. Mas agora que ele já se viciou e perdeu a liberdade, já é escravo. Se não há liberdade, não há pecado. Mas eu vou dizer que essa pessoa não está doente? Eu vou dizer que essa pessoa não precisa sair disso? Claro que ela precisa sair. O importante, se você caiu 1000 vezes, é levantar 1001. Não é? Por quê? Porque ficar de pé mesmo, sem cair, nós iremos fazer isso lá no céu. Por quê? É uma luta a vida do homem sobre a terra. Então vamos lutar.